impacto da violência contra a mulher e a rapariga pode gerar consequências graves a nível físico e psicológico. No nosso país, nos últimos 5 anos, mais de 120 mulheres foram vítimas de violência doméstica e por ocasião da celebração dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e a rapariga, que celebra-se de 25 de novembro a 10 de dezembro, na edição de hoje do Saúde e Vida, vamos refletir sobre este assunto. Olá, seja muito bem-vindo. Pior do que qualquer marca no corpo é a dor na alma causada pelo trauma e recordações de uma infância triste e cheia de cicatrizes. Eu já percebia o que ele fazia, porque às vezes levantava as minhas saias, o meu vestido, tocava minhas partes íntimas. Então sempre que nos colocassem para dormir no mesmo sítio com ele, eu não dormia, não conseguia apanhar sono. O lar deveria ser o lugar mais seguro para as raparigas, mas infelizmente é dos locais onde acontecem os crimes mais hediondos, como o abuso sexual. Muitas vezes, quem devia proteger torna-se no agressor. Era comum que Nelinha passasse as férias em casa dos seus avós, tal como outras crianças da sua família. A segunda vez que fui para passar férias, minha avó me levou para lá, era para passar no Natal, no dia 23. Então, na noite do dia 23 para 24, ele sentia alguém em cima de mim, um peso enorme, como se, sei lá, sufocar-me. Então, quando despertei, olhei, ele estava por cima de mim. Ele estava ali a tentar penetrar-me. Só que quando eu olhei para ele, ele disse para eu calar a boca. Eu tentei gritar, ele fechou minha boca com as mãos. Então, de seguida, violou-me. Só que no dia seguinte, quando acordei, eu não falei para ninguém. Nelinha deu a cara e partilhou a sua história, pois sendo ativista, hoje ela acredita que pode ajudar muitas outras mulheres a superarem o mesmo problema. Ela tinha 7 anos e o seu primo, autor do crime, tinha 32 anos de idade. Na época, ninguém soube do sucedido. Nelinha manteve-se calada, uma vez que o silêncio é um cúmplice comum das vítimas de abuso sexual. Eu só chorava, estava em pranto, desesperada para ir para casa, pedi para que me levassem para casa. Só que quando perguntavam o que estava a passar, eu não conseguia dizer. Eu simplesmente chorava e implorei muito para que me levassem para casa. Nelinha viveu com este segredo por mais 7 anos, mas foi inevitável escondê-lo por mais tempo, pois o seu corpo já denunciava a sua saúde frágil. Com 14 anos, foi diagnosticada com condiloma, uma doença sexualmente transmissível causada pelo HPV, e posteriormente descobriu que contraiu o vírus do HIV. Eu não fui ao hospital assim depois da violação. Eu fiquei em casa até que começaram a aparecer umas feridas pelo corpo. Quando fui fazer teste era dia 7 de janeiro, calhava dia do meu aniversário, e o resultado foi positivo. Depois de ter sido positivo, eu saí, fui para casa, contei para uma das minhas tias. Ela contou para minha avó. O que eu ouvi da minha avó foi o tafonga milangatinho, o zanzava vanuna. Calei e chamou meus pais vieram. Ela explicou a minha situação e quando explicou a minha situação, minha mãe disse que não. Se calhar ele teria me dado algum valor para poder manter relações sexuais comigo. Então, que não era para eu me atrever a meter nenhuma queixa porque não queriam levantar polêmicas na igreja. E assim ficou. Tive que superar isso sozinha até conhecer a Chicangue e juntamente com o meu esposo, eles uniram-se e ajudaram-me a ser a Nelinha que sou hoje. Para superar não foi nada fácil, cresci com aquela mágoa, aquela vontade sempre, aquela sede de vingança, porque é alguém que convivia sempre com ele quase todos os dias. Não vivemos na mesma casa, mas sempre nos cruzávamos pela rua e por consequência eu acabei contraindo o HIV após a violação, então isso não foi
nada fácil, sempre que eu lhe visse, nascia aquela sede de vingança. Graças ao apoio da Associação Ixicamwe, a compreensão, o companheirismo e o amor do seu parceiro, hoje Nelinha é uma mulher casada e mãe de um menino de 2 anos. Ela deixa uma mensagem para todas as mulheres e raparigas que, tal como ela, vivem este martírio. Eu posso dizer que superei porque estou aqui hoje, casei, mas no meio disso fomos 2 vítimas dele e uma não resistiu, perdeu a vida. É o que mais me dói neste momento porque é o que mais sempre me deu a sede de vingança por esta pessoa. Então, saibamos que temos que denunciar para que os violadores sejam punidos. A história de Nelinha é semelhante à de tantas outras mulheres que passaram ou ainda passam por esta situação. As últimas estimativas do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social indicam que só no ano de 2018 foram registrados 25.365 casos de violência doméstica no país, dos quais 12.500 contra mulheres e 9.000 contra crianças. Estamos em celebração da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e criança. Por essa ocasião, vamos hoje conversar no Saúde e Vida com a doutora Isabel Patia, é psicóloga clínica e de aconselhamento aqui no Hospital Central de Maputo e está afeta à medicina legal. Olá, doutora Isabel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mércia. Obrigada pelo convite. Olá, telespectadores. Como disse a Mércia, estamos nos 16 dias de ativismo sobre pelo fim da violência contra a mulher e a rapariga. E hoje, de forma conjunta, vamos fazer uma reflexão a respeito deste mal que está causando a nossa sociedade. Muito bem, sabemos que a violência contra a mulher é todo aquele tipo de agressão que pode levar à morte ou então pode trazer uma lesão, seja física, sexual ou psicológica, que é feita contra a mulher e rapariga, seja no âmbito privado ou público. Qual é o impacto da violência contra a mulher? Primeiro, psicologicamente, para esta mulher que sofre com a violência doméstica e também na sociedade em que esta mulher está inserida. Obrigada, sim. Primeiro dizer que no nosso contexto aqui em Moçambique ou mesmo fora do nosso país, a violência tem se verificado também nos homens, não é? Mas para hoje só vamos nos inserir simplesmente contra a mulher e a rapariga. É verdade que ela tem nos trazido um impacto muito severo, negativo, é verdade. Uma pessoa que sofre a violência doméstica, esta pessoa acaba mudando, não é, o seu comportamento. Nós temos notado que a pessoa que sofre a violência doméstica passa a ser uma pessoa triste e, se for no contexto laboral, se era uma pessoa muito produtiva, a sua produtividade baixa, passa a ser uma pessoa isolada, porque é uma pessoa que carrega consigo sentimentos negativos, porque nós sabemos que na convivência entre os seres humanos, o que é esperado é uma convivência boa, mas se é uma convivência negativa, onde a mulher é hostilizada, é agredida fisicamente, é agredida verbalmente, esta pessoa carrega consigo sentimentos negativos e que esses sentimentos, no seu dia a dia, vão lhe corroendo e ela isola-se e até em algum momento acaba desenvolvendo, em algum momento não, ela acaba desenvolvendo mesmo doenças como a depressão, porque nós sabemos que a depressão, aliás, o isolamento é um dos sintomas grandes da depressão. Então, quando nós percebemos que essa mulher ou esta rapariga já está atingindo esses extremos, por exemplo, de isolamento, tristeza profunda, choro fácil, podemos dizer que estamos perante a uma situação já de depressão, mas depressão causada por o estilo de vida que ela
passa na sua residência ou no seu meio familiar. Então podemos assumir que esta violência causa um impacto negativo num contexto geral na saúde da mulher e da rapariga. Com certeza. Olhando para aquilo que é depressão, a depressão não é uma doença que a gente pode brincar com ela, porque ela, numa fase extrema, ela mata, não é? Porque a pessoa começa a ver que a sua vida já não tem sentido, porque vê outras pessoas a viverem bem, brincam, e ela, quer dizer, não consegue atingir essa forma de convivência. Então, a vida deixa de ter sentido e prefere desaparecer ou tirar a sua vida. E quando é assim, estamos numa situação de uma depressão já grave, causada por uma convivência que está ligada à violência. Muito bem. Para além da depressão e várias outras questões, qual é o impacto, ou melhor, quais são as consequências imediatas e também a longo prazo da violência contra a mulher, na vida de uma mulher que sofreu? As consequências assim imediatas, por exemplo, onde há violência, nós sabemos que a própria convivência fica já muito desgastada. Ela passa a ser uma pessoa, aquilo que nós podemos dizer, uma pessoa amarga, não é? Uma pessoa amarga, porque ela afasta-se e começa a ter uma percepção negativa em termos de convivência. Ou seja, a pessoa para de se socializar. Exatamente. Não se socializa porque ela já tem um estilo de vida já demarcado, não é? Porque ela pensa que então prefere viver de forma isolada. Então, estamos perante uma pessoa que não está a socializar bem. Então, estamos ali perante uma situação, a sintomas imediatos, porque a pessoa afasta-se e também a pessoa fica triste, não é? E mesmo a produtividade que eu falei atrás, também posso dizer que é imediata, porque é difícil uma pessoa que, por exemplo, sofreu agressão física em casa, por exemplo, ontem à noite, e chegar em casa apresentar-se muito bem, é muito difícil. Então, logo estamos perante a um sintoma ou a uma situação imediata consequente da violência que a pessoa está a vivenciar em casa, não é? Então, nas situações já de sintomas, aqueles que podem vir a posteriori, esta pessoa pode tornar-se também agressiva, porque ela acaba adotando um mecanismo defensivo, de autodefesa, sim. Então, se era uma pessoa muito dócil, não é? Deixa de ser uma pessoa amável e passa a ser uma pessoa agressiva, nervosa e depois também podemos ter as consequências físicas. Onde há agressão física, temos as marcas físicas. É uma pessoa, por exemplo, os pais nasceram ali toda ela completa, mas a partir de uma agressão o corpo todo fica desfigurado, não é? Cheio de cicatrizes, e essas cicatrizes, por exemplo, essas externas, acabam criando uma distorção da imagem dela, passa a ser uma pessoa envergonhada em relação à sua imagem corporal. Ou seja, influencia diretamente na autoestima. Na autoestima, é verdade, Márcia, sim, influencia diretamente, sim. Muito bem. E qual é o acompanhamento dado à paciente quando dá entrada na unidade sanitária com alguns sinais e sintomas de lesão por agressão física? Bom, primeiro dizer que existe um organigrama em que quando a violência ocorre na nossa comunidade, a vítima, se não tem uma esquadra perto, pode ir ao chefe do quarteirão, sim, colocar a queixa e, por sua vez, é passada uma guia, não é? Vai à esquadra e, por sua vez, até o hospital. E quando chega no hospital, é observado no banco de socorros e lá o médico ou o provedor que está lá colocado, ele avalia as lesões, podem ser lesões físicas ou mesmo emocionais, aquelas que nós chamamos de invisíveis. O provedor lá está preparado para avaliar até que nível esta vítima sofreu. E depois encaminham para o serviço de medicina legal, onde lá temos uma equipe completa de médicos legistas. No nosso caso aqui do Hospital Central, temos médicos legistas, psicólogos para atender a vítima. Agora, nas periferias, nas províncias,
não é? Também estão lá os colegas para atender a vítima. E quando chega no nosso serviço, o médico legista também faz avaliação para ver até que nível as lesões, não é, afetaram a vítima, e se forem físicas, tanto como as psicológicas, e por sua vez encaminha ao psicólogo, que é para o psicólogo também, para além desse dano físico, fazer aquela avaliação geral, e posteriormente o Serviço de Medicina Legal emite um relatório, faz um relatório que é encaminhado à entidade jurídica que solicitou o acompanhamento. Okay. O relatório das Nações Unidas, o último relatório, aponta como o lar da mulher como sendo o lugar mais perigoso. Tanto é que nos últimos anos tem-se registrado no nosso país muitos casos de feminicídio. Como é que podemos prever e prevenir estas situações de feminicídio e evitar com que mais mulheres morram por violência doméstica na própria casa? Exato, Mércia. Bom, em princípio dizer que se as Nações Unidas chegou a esta conclusão, eu penso que eles têm razão. Mas o que se espera de um lar não é que seja um lugar assim perigoso, não. O lar é um lugar de família, é um lugar onde devemos encontrar paz. O lar é um espaço muito bem estruturado, onde partindo do lar, as crianças que nascem a partir deste lar, nós esperamos que sejam crianças, por exemplo, muito bem educadas e que futuramente vejam responder também para este país. Mas, partindo, por exemplo, dessa violência que nós estamos a observar, as Nações Unidas chegou a esta conclusão. Mas não são todos lares, existem lares muito felizes, mas eles estão a classificar esses lares onde o contexto familiar é aquele mesmo desestruturado, onde as crianças aprendem, por exemplo, que o pai bate na mãe, a mãe também bate no pai, insultam-se, atiram-se água quente, óleos, não sei quantos. Então, é este lar que as Nações Unidas estão a referir. Como é que podemos prevenir? Como é que podemos evitar o feminicídio? Como é que a mulher pode fazer para prestar mais atenção naquelas situações do dia a dia? Porque por vezes a violência ocorre aos poucos, não vem de uma vez, parte da primeira bufetada e depois até podemos ir até a morte. Mas antes que chegue a morte, o que é que a mulher tem que fazer para evitar ou prevenir? Bom, como eu disse antes, se nós estamos perante uma mulher que está empoderada significa o quê? Significa uma mulher que tem uma gama de informação sobre o conhecimento da violência, como prevenir. Então, esta mulher estará em altura de prevenir as situações severas que podem ser causadas pela violência. Primeiro, essa mulher tem que saber como dialogar com seu parceiro e também perceber se o seu parceiro está bem mentalmente ou não, porque também há situações em que existem parceiros consumidores de substâncias psicoativas, as drogas, não é? Então, se esta mulher está perante um parceiro que consome drogas, ela pode sensibilizar o seu parceiro no sentido de ter um acompanhamento médico para que ele deixe de consumir drogas, não é? E se deixa de consumir, lógico que também as agressões podem serem evitadas. Agora, naquelas situações em que o homem não consome, mas é mesmo a sua personalidade, também pode procurar ajuda médica, estão os psicólogos, médicos, psiquiatras, para ajudar esse sujeito com esse tipo de comportamento. Agora, naquelas situações em que a pessoa não está doente, mas é mesmo o contexto cultural que a pessoa cresceu, aprendeu que a mulher é aquela pessoa que, quer dizer, ele pode fazer e desfazer, eu penso que também, primeiro, dialogar com ele. Ela tem que saber dizer o que ela gosta e o que ela não gosta. Aliás, nós todos não gostamos de passarmos por uma situação de agressão física. Então, pode conversar com seu parceiro de forma assim amigável e também no sentido de forma amigável e procurarem ajuda para que ele tenha um acompanhamento e dentro daquilo que ela sabe, que ele sabe o que é cultura, sabermos separar o que é negativo e deixarmos coisas boas.
Sim, esta é uma das formas. Procurar sempre ajuda e diálogo positivo em casa. Há casos também em que a agressão ocorre de pai para filha ou de tio, vizinho, algum familiar próximo e esta criança é violentada. Como é que a mãe ou as pessoas que cuidam desta criança podem fazer, podem proceder para ajudar esta criança que está a passar às vezes em silêncio, não tem como pedir ajuda, não tem como dizer que está a passar por esta situação? Qual é o conselho que deixam? Bom, primeiro dizer que é muita pena, a maioria das pessoas da nossa sociedade ainda tem aquelas ideias ou aquela nossa cultura. Se o marido, por exemplo, violenta o filho ou a filha, principalmente nas situações de violação sexual, então, elas próprias como mães, em vez de chamar a atenção ao parceiro ou procurar ajuda ou ir ao chefe do quarteirão dizer, olha, no meu lar está acontecendo isso e isso, eu peço ajuda. Não, elas acabam ficando caladas porque têm medo de perder o lar. Isso está muito errado, porque mãe que é mãe, em nenhum momento vai deixar que a sua filha esteja a passar por uma situação desta com seu próprio pai, porque ela quer manter o lar com o marido. Porque esse lar, eu não sei se realmente podemos chamar de lar ou podemos dizer que esta senhora está com o marido ou não, porque para mim esse já não é marido. Já não é marido, chefe de família, não sei o que não. E praticamente este lar já está desestruturado. Muito desestruturado, onde um pai envolve-se com a esposa e com a própria filha, não. Está muito desestruturado. E logo a primeira percebemos que este pai não está em altura de educar os seus filhos. Pelo contrário, em vez de educar, ele está a criar situações de maus comportamentos para o futuro em relação aos seus filhos. Então é necessário muita atenção e muita vigilância. Muita vigilância e sempre procurar ajuda às instituições mais especializadas, neste caso, a parte jurídica, que são as esquadras, chefe dos quarteirões, e a nós que estamos cá como psicólogos, que é para de forma conjunta ultrapassarmos esses tipos de convivências, porque são negativas no nosso meio. Muito bem, a dica é mesmo esta, procurar ajuda, redobrar a atenção e a vigilância perante as crianças. As mulheres também devem ter muita atenção e denunciar estes casos de violência doméstica. Bem, vamos ao nosso primeiro intervalo e nós voltamos já com mais informações nesta que é a edição do Saúde e Vida especial sobre os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e rapariga. Até já! Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. No início do nosso programa conversamos com a doutora Isabel Patia, que nos explicou sobre como é que devemos proceder ou lidar em casos de violência doméstica e também recebemos algumas orientações sobre como é que este processo decorre na unidade sanitária e no tratamento desta mulher que sofreu de algum tipo de agressão, quer seja física, sexual ou psicológica. Neste último bloco, vamos aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos e eu quero convidar a minha colega ativista social, Enia Lipanga, que vai ter uma conversa muito importante e detalhada com a Nzira de Deus, do Fórum Mulher, sobre os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e rapariga. Acompanhe. Olá Mércia, olá doutora Isabel, olá estimado telespectador. Bom, hoje vamos conversar com Nzira de Deus, ela que é a diretora executiva do Fórum Mulher. Ela vai nos explicar mais ou menos como é que os 16 dias de ativismo chegam a Moçambique, quando e como é que surge todo este movimento que eu sei que é nacional e também internacional. Okay. Muito obrigada pelo convite e por esta oportunidade de partilhar um pouco da história dos 16 dias de ativismo e de nossa luta pelo fim da violência contra as mulheres e raparigas. Os 16 dias de ativismo surgiram em 1991, quando um grupo de ativistas propôs
que se criasse uma campanha global pela eliminação da violência contra as mulheres e raparigas. E esta campanha foi também adotada pelas Nações Unidas, com enfoque para a ONU Mulheres, Nações Unidas para Mulheres, agência que foi criada recentemente. Então, passam já cerca de 26, 27 anos. Quase a minha idade. Já, 28 anos quase. 28 anos que esta campanha surge e nós temos levado a cabo anualmente esta campanha. Não é Moçambique só, é todo mundo, são organizações feministas, organizações de mulheres, grupos de mulheres, raparigas, até organizações que lutam pela igualdade de género e direitos humanos das mulheres. Por que a campanha? Porque tinha-se observado, ou já se observava naquela altura, que a violência contra as mulheres e raparigas estava sendo tomado como um ato normal. Acontecia a violência e era normalizada, naturalizada, o que levava com que ficasse impune, os agressores ficassem impunes e as vítimas ou sobreviventes de violência, vivendo com esses traumas, tivessem esse sentimento de revolta. Desculpa cortá-la. E hoje em dia, como é que vocês lidam com essa questão da normalização da violência? Porque eu sei que há muitos casos em que a sociedade olha a violência contra a mulher como normal. A nossa luta é exatamente para desnormalizar. É continuar a dizer que a violência contra as mulheres e raparigas não é normal, não é natural. A violência contra as mulheres e raparigas é crime. E nós dizemos neste nosso lema deste ano de 2019, a violência contra as mulheres e raparigas é crime e basta de impunidade. A impunidade que nós mencionamos aqui é exatamente porque muitas vezes vemos os agressores, depois de uma situação de violência, continuar impune, a não aplicação da lei, a não aplicação de uma medida punitiva para corrigir aquela situação ou pelo menos restituir a justiça para aquela situação que aconteceu. Então, campanhas que nós levamos a cabo são várias. Dentro da campanha de 16 dias de ativismo existem outras campanhas que surgem. E falando nas campanhas, quais são as atividades que têm tido a decorrer durante estes dias e o que é que mais vai acontecer depois deste sábado para a próxima semana? Bom, no dia 9 nós estamos a organizar um ato público nacional, agora segunda-feira, que irá decorrer das 15 até cerca das 17, 18 horas, dependendo da província. Vai ser nacional e estamos todas convidadas, todas e todos convidados a participar desse ato de repúdio à violência contra as mulheres e raparigas, com enfoque à violência sexual que temos observado acontecer muito com um grande impacto, com uma grande normalização aqui na nossa sociedade hoje em dia. Até crianças, bebés estão sendo violadas sexualmente por vizinhos, por familiares e nós queremos repudiar. Queremos dizer que nós queremos viver uma vida livre de violência. Que Moçambique tem que sair dessa estatística que é bastante alta do país com a violência contra as mulheres e raparigas sendo perpetrada assim regularmente no cotidiano. Nós precisamos de mudar essa imagem que Moçambique está a carregar. E uma das violências que o país reporta, ou que as mulheres reportam especificamente, tem sido a violência que acontece também no espaço público e as uniões forçadas e prematuras. Então, são dois tipos de violência que poucas vezes se fala. As uniões forçadas e prematuras, posso dizer que de certa forma está a ter muita fala. Mas as que acontecem no espaço público, como em Chapas, acontece na rua do meu bairro, a voltar da escola, acontece quando eu volto de uma festa de madrugada e acontece porque sou mulher, sou rapariga. Tendo em conta que o Fórum Mulher é a rede mais antiga de organizações que lutam contra a violência perpetrada contra a mulher, eu gostava de saber que ações estão a ser levadas a cabo para evitar que mulheres deem entrada aos hospitais vítimas de violência doméstica. O que é que estão a fazer para reduzir o número destas mulheres?
Bom, as campanhas são de sensibilização, educação para a não violência, nas escolas, nos bairros, usando os meios de comunicação, televisão, jornais, panfletos, rádios. Temos feito também palestras, debates públicos. Enfim, eu penso que posso enumerar múltiplas ações levadas a cabo nesse sentido. Por exemplo, agora na província de Nampula está a decorrer debates, por exemplo, com líderes comunitários e seu papel para a prevenção da violência contra as mulheres. Então a campanha vai acontecendo em quase todo o canto do país, né? E também tem uma campanha virada também para os processos e os procedimentos de denúncia, porque muita gente não sabe onde denunciar, onde dizer que eu sofri violência. E que trâmites, o que vai acontecer a seguir, né? E se pode ou não pode ter apoio. Então também temos esta campanha de vai às quadras, os gabinetes de atendimento à família, criança e menor estão disponíveis para receber e acolher as vítimas de violência. E também os seus familiares, porque a violência contra as mulheres em Moçambique é crime, não é? Então há uma lei, e este ano estamos a celebrar os 10 anos da Lei de Violência contra as Mulheres. Então, falar que esta lei existe e esta lei vem para proteger, vem para defender as mulheres. Muito obrigada, Nzira de Deus, por este espaço, por esta aula de sapiência acima de tudo. Mércia, é tudo isto que nós podemos colher a partir daqui do Fórum Mulher em Maputo. Até a próxima. E conferimos então esta conversa super interessante que a Enia Lipanga teve com a Nzira de Deus do Fórum Mulher. Muito obrigada, Enia, por nos ter trazido estas informações bastante pertinentes. Doutora Isabel, são instantes finais do nosso programa, estamos a caminhar a passos bem largos para o fim de Saúde e Vida, mas antes eu gostava que a doutora deixasse ficar as últimas recomendações para os nossos telespectadores ou para todos aqueles que nos acompanham neste momento. Obrigada, Márcia. Obrigada, telespectador, por ter participado neste evento. E eu queria deixar pequena recomendação. Para aquela família ou para aquela mulher, aquela rapariga que está num ambiente de violência, se isso está a acontecer, não pode deixar que isso aconteça, tem que procurar imediatamente ajuda a uma vizinha, ao chefe do bairro, para que essa informação chegue às instâncias, não é, indicadas, que é a parte jurídica, que somos nós a parte da saúde, para que encontre um suporte. E a lei defende para aquelas pessoas que denunciam. Okay. Queria também que a doutora deixasse um apelo para as famílias moçambicanas, porque, como bem falamos no início do programa, muitas vezes a violência ocorre dentro da família, da mulher e da rapariga, e sabemos que a nossa família deve ser o nosso pilar. Que tipo de ajuda que os familiares podem prestar a esta mulher ou a esta criança que passou por um episódio de violência doméstica? Qual é o apelo que deixa às famílias moçambicanas? Bom, mais uma vez, pedir a toda a família moçambicana para perceber que o lar não é um lugar perigoso, o lar é um lugar acolhedor, onde pode estar a conviver marido, mulher, filhos, outros membros de família, e que este ambiente tem que ser um ambiente agradável, um ambiente construtivo, para que as crianças que estão a nascer nesse meio sejam o futuro do amanhã, defensores deste país. E se nós, como pais, estamos a criar um ambiente de violência, o país sabe que as crianças que estão a sair nessas famílias, infelizmente, não vamos esperar de pessoas felizes, com força física, emocional, para acompanhar o crescimento deste país. Por isso, nada de violência. É um pedido meu como ativista e como pessoa.
Muito obrigada, doutora. E com este pedido da doutora Isabel Patia, Nada de Violência, encerramos a edição de hoje do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode se conectar conosco através das redes sociais, subscrever ao nosso canal YouTube, ficar a par de todas as atividades da H2N e também do programa Saúde e Vida. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e até uma próxima oportunidade.